Bom dia, meus amados amigos e irmãos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? O texto que vamos estudar hoje está no livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Tiago, capítulo 5, versos 7 e 8. Assim diz a poderosa e maravilhosa palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, imagine uma terra completamente seca. A semente está lá embaixo da terra, ela possui vida, mas precisa da chuva, porque sem água ela não vai crescer. Sem água ela não vai produzir o fruto. E na Bíblia Deus usou a chuva para nos ensinar uma verdade muito importante. Existia a primeira chuva, que preparava a terra e ajudava a semente a nascer, e existia a última chuva, que vinha antes da colheita e ajudava o fruto a amadurecer. E essa última chuva era chamada de chuva serôdia. Por isso que lá em Deuteronômio fala da chuva temporã e da chuva serôdia. Um ajudava no começo e a outra preparava para amadurecer o grão para a colheita. Correto? Mas a Bíblia não fala apenas de água caindo do céu. Ela usa a chuva como uma figura da obra que o Espírito de Deus faria, no coração das pessoas. Lá em Joel 2:23, o profeta fala da primeira e da última chuva. E poucos versos depois, Deus faz aquela promessa: derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então note que a chuva representa uma obra poderosa de Deus, uma obra de restauração, uma obra de transformação e preparo. Nós não vamos usar isso para marcar uma data. A Bíblia não usa essa clareza de datas para o final, exatamente para que as pessoas não fiquem ansiosas, ou que não perceba que vai demorar muito e fiquem relaxadas. Então a pergunta mais importante não é que dia que a chuva serôdia vai cair, mas a pergunta é: será que o meu coração está aberto para receber essa chuva, receber o Espírito do Filho de Deus em meu coração? No dia de Pentecostes, Pedro se levantou e disse bem assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, lá em Atos 2:16. Então ele repete a promessa, E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito. Atos 2:17. Então Pentecostes foi um grande começo. Os discípulos que antes estavam com medo, eles receberam coragem. Homens que haviam fugido começaram a falar publicamente de Jesus. Pessoas que abandonaram Jesus ali sozinhos na hora da prisão, agora começaram a pregar sobre Jesus publicamente. E pessoas de várias nações vinham, ouviam a mensagem e milhares se arrependeram. Milhares foram batizados. Mas perceba, meus irmãos, da onde veio aquele poder? Da onde veio aquele poder? O texto de Atos 2:33 deixa claro. Diz que Jesus foi exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito e derramou aquilo que o povo estava vendo e ouvindo. Viu aí? A promessa veio do Pai. Jesus recebeu do Pai e derramou sobre os seus discípulos. E Paulo explica isso de maneira muito simples, lá em Gálatas 4, verso 6. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho.
Portanto, meus amados irmãos, o derramamento do Espírito não é apenas uma emoção, não é barulho, não é uma energia sem propósito. É Deus colocando em nós a vida, a presença e o caráter de seu Filho. É Cristo vivendo no nosso coração. E é por isso que Paulo escreveu, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em vocês e dá a plena certeza de que serão glorificados. Colossenses 1, 27, em outra linguagem mais simples, né? Então, meus irmãos, onde é que Deus deseja habitar hoje? Né? Lá naquele momento, lá a chuva caía, a presença de Deus ali estava no templo, né? Mas onde é que Deus deseja habitar hoje? Lá em Atos 17, 24, Paulo nos responde, né? Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Será que a igreja que você está frequentando, ela foi feita de quê? Foi feita pelos pedreiros, pelos os marceneiros? Ou foi o próprio Deus que construiu essa igreja, essas paredes? Então a Bíblia diz que Deus não habita em santuários, em templos feitos por mãos humanas. Então o plano de Deus é habitar em nós, né? O prédio, a igreja, a construção pode até ser um lugar de reunião, pode nos proteger do sol, da chuva, né? Pode ser um lugar onde cantamos, oramos, estudamos a Bíblia, onde nos reunimos com os irmãos. Mas essa construção não é o verdadeiro templo da nova aliança. O verdadeiro templo da nova aliança, meus irmãos, é o próprio povo de Deus. Lá em 1 Coríntios 3,16, Paulo deixa claro: vocês não sabem, pois, que vocês são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só, meus irmãos, que grandeza dessa verdade clara. Deus não está procurando apenas uma construção bonita. Deus está procurando corações que Ele possa habitar. Não são as paredes que precisam receber a chuva espiritual. Somos nós, né? Lá em 1844, eles estavam confusos em relação ao que eles sabiam da data, mais ou menos, mas não sabiam o que ia acontecer. A primeira achava que a terra ia ser purificada, Jesus ia voltar. Jesus não veio, não era a vinda de Cristo ainda. Não em carne, né? Não fisicamente. Então, eles estavam confusos ao acontecimento. Mas o que aconteceu naquela época é exatamente um princípio do que vai acontecer no final, né? Era a restauração da verdade no santuário humano, na mente humana. E foi o que aconteceu naquela época. Não só irmão White e os pioneiros, mas em todo o mundo Deus levantou pessoas simples, humildes, para restabelecer a verdade, restaurar a verdade, tapar as brechas que haviam aberto na lei, né? Então foi restaurada a verdade, a purificação do santuário. Ali era o corpo, a mente dos cristãos fiéis e sinceros, né? Que começou então, o mundo todo começou a se ouvir a verdade novamente, a verdade pura. E foi por isso que incomodou muito e muito o anticristo, né? Então nós não somos essas cadeiras, nós somos aquelas pessoas que precisam da habitação de Jesus, o Filho de Deus, para serem transformadas. Nós somos o templo, né? É a nossa vida que precisa ser santa, não o lugar que a gente se reúne. Lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: o nosso corpo é santuário. Lá em 1 Pedro 2,5, ele diz que nós somos pedras vivas. E Paulo fala em Efésios 2, 21, 22, ele diz que unidos estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Então cada pessoa é uma pedra viva. E todos nós juntos formamos uma casa espiritual. Jesus também fez essa promessa: ó, se alguém me ama, guardará a minha palavra e faremos nele morada. Ou em outras versões, né? Eu e o Pai viremos e habitaremos nele. Está em João 14, 23.
Então, o Pai e o Filho, meus irmãos, querem fazer morada em nós. Este é o novo templo, construído e restaurado e habitado por Cristo. Os sinais não marcam data, mas eles nos alertam, né? Eles nos despertam. Preste atenção, a Bíblia ensina que haverá sinais antes da volta de Jesus. Em Mateus 24, Jesus falou de enganos religiosos, falsos cristos, guerras, fomes, terremotos, perseguições, o aumento da maldade, né? Jesus também disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Está lá em Mateus 24, verso 12. Esse é um sinal muito sério, meus irmãos. Não é apenas um sinal no céu, é um sinal dentro do coração humano. As pessoas podem ter mais conhecimento, mas menos amor. Elas falam de Deus, mas não sabem perdoar. Então não importa, meus irmãos, elas conhecem muitas doutrinas, mas tratam mal a própria família, os irmãos. Então o que adianta frequentar reuniões e continuar alimentando o orgulho, o ódio e o egoísmo? E Paulo também escreveu que nos últimos dias haveria tempos difíceis, que as pessoas seriam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes, ingratas e amigas dos prazeres, mais amigas dos prazeres do que amiga de Deus. E fala também que elas teriam aparência de piedade, mas negariam o poder que podia salvar elas, que é Cristo, né? E é o que elas estão fazendo, negando o Espírito de Cristo, rejeitando o Espírito de Cristo, negando o poder que pode salvar elas. Está lá tudo lá em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Então, meus amados irmãos, a aparência religiosa não é suficiente. Deus não quer apenas uma aparência de templo, Ele quer habitar no templo, né? Jesus disse ainda lá em Mateus 24, 14, Ele disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo e então viria o fim. Por isso, irmãos, os sinais têm dois lados. De um lado vemos a maldade aumentando, do outro vemos a mensagem de Deus avançando. De um lado o amor se esfria, no coração de muitos o amor se esfria. Do outro lado, Deus prepara um povo cheio do amor de Cristo, preenche aqueles corações do amor do Filho de Deus. Então observe os dois lados. Um lado as trevas aumentam, do outro a luz do Evangelho precisa brilhar mais e mais, para fazer o contraste entre a luz e as trevas. Jesus não deu os sinais para que a gente marcasse uma data. Ele diz claramente, mas vigiem, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, né? Então, para que servem os sinais? Os sinais são como placas. Imagina aquele tanto de placa na estrada. Como é que você vai se orientar, saber se está longe, se está perto, para que lado você tem que ir, né? A placa não vai mostrar o minuto exato que você vai chegar, mas diz que nós estamos chegando perto, que nós estamos se aproximando. E lá em Lucas 21, 28, Jesus diz que quando essas coisas começarem a acontecer, a gente deveria levantar a cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Portanto, meus amados irmãos, nós não são motivo para desespero, essas coisas que estão acontecendo. O mundo que tem que se desesperar. Nós cristãos que estamos servindo a Jesus, estamos aprendendo dele diariamente e buscando nele a nossa salvação, nós devemos nos alegrar, pois o final desse mundo é o início do nosso novo mundo, da nossa nova vida, né, com Cristo e com o Pai. Então é um chamado para nos despertar, é um chamado para nós começarmos a olhar para Jesus unicamente. É um chamado para cada um de nós colocar nossa vida em ordem, enquanto a graça ainda está nos convidando. Porque a porta da graça não vai ficar aberta para sempre. Mas hoje Jesus ainda intercede pelos pecadores. Em Hebreus 7:25 diz que Ele pode nos salvar completamente, né? Mas nós precisamos se aproximar de Deus por meio dele. Por quê? Porque é Cristo que vive para interceder por nós, né?
Em Hebreus 4,16, ele nos convida a chegar com confiança ao trono da graça para receber misericórdia. Meus amados amigos e irmãos, isso é muito sério. A porta da graça ainda está aberta. O perdão ainda está disponível para você, para mim. E por mais que você erre, você pode chegar no final do dia ou ali em seguida, pedir perdão para Jesus sinceramente, se arrepender do seu pecado, e você vai ter o perdão instantâneo. Aquele pecado será apagado ainda, porque Jesus ainda está intercedendo por você. Mas a Bíblia também ensina que essa oportunidade não vai continuar para sempre. A gente vê isso lá nos dias de Noé. A porta da arca ficou aberta durante o tempo de preparação e pregação. Noé avisou as pessoas. A arca estava pronta, havia espaço para que aquelas pessoas se salvassem. Porém, meus irmãos, a Bíblia diz que chegou o momento em que o próprio Senhor fechou a porta. Noé não fechou a porta, foi Deus que fechou. Ele mandou um anjo vir e fechar. E as pessoas viram esse anjo, né? Então Jesus diz que sua volta seria semelhante aos dias de Noé. As pessoas continuariam com a sua vida normal, sem perceber a seriedade do momento, até que a oportunidade terminasse. Observe também na parábola das 10 virgens. 5 estavam preparadas e 5 não estavam. E quando o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram com ele. E as outras ficaram. Né? Então, lá em Mateus 25:10 diz: e fechou-se a porta. Fechou a porta. Isso aqui representa a porta da graça. O tempo de misericórdia acabou. O restante vai ser julgado, todos. Porque rejeitaram a verdade, amaram mais a mentira do que a verdade. Amaram mais os prazeres do que a Deus. Lá em Apocalipse também apresenta um momento em que as escolhas estarão definitivamente feitas. Está em Apocalipse 22, 11 e 12. Que mostra, né? O justo continuando na justiça, o santo na santidade, e logo depois Jesus dizendo que vem sem demora. Isso é solene. Isso é muito solene. É muito importante, meus irmãos. Mas ninguém deve ouvir essa mensagem e pensar: talvez é tarde demais para mim. Meu amado irmão e amiga, se você ainda sente o chamado de Deus, responda. Se Deus está te chamando é porque ainda há esperança. Jesus promete lá em João 6,37, ele diz: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Então, se você vem arrependido, Jesus jamais te rejeitará. Se você caiu, levante-se, olhe para Cristo. Se você se afastou, volte para perto dele. Se existe pecado, confesse esse pecado. Se existe culpa, entregue a sua vida a Jesus. A mensagem da porta não foi dada para empurrar o pecador para longe de Deus. Foi dada para fazer ele entrar enquanto ela está aberta. Por isso que em 2 Coríntios 6, verso 2 diz: eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Eis agora. Não é amanhã, meus irmãos. É agora. Existe um acontecimento muito interessante lá no livro de Levítico. E ontem eu estava estudando sobre isso. E o Senhor me mostrando, né, esse detalhe. Essa comparação. Antes dos sacerdotes começarem seu trabalho no santuário, eles passaram por um período de consagração. Consagração, meus irmãos, significa separar-se para Deus. Significa entregar a vida ao Senhor, né? Reafirmar o compromisso ali. E lá em Levítico 8, 33 a 35, diz que Arão e seus filhos deveriam permanecer durante 7 dias ali na entrada da tenda. E foram 7 dias de consagração, obediência e preparação. Então chegava o 8º dia. Moisés chamou Arão, seus filhos e os anciãos, né? E os sacrifícios ali foram apresentados. Aí o povo se aproximou, né? Tudo foi feito de acordo com o que Deus ordenou. Aí observe lá em Levítico 9, 23 e 24, lá no final,
diz que a glória do Senhor apareceu e fogo saiu da presença de Deus. Daí o povo viu, ficou alegre, se prostrou. Agora, meus irmãos, só um detalhe importante: a gente não deve transformar esses 7 dias em uma data profética para hoje. Não é isso que eu estou tentando fazer. A Bíblia não mandou fazer essa conta. Deus não mandou a gente fazer essa conta. Mas nós podemos aprender um princípio muito claro aqui. Antes do fogo havia um altar. Antes da glória houve uma consagração. Antes do trabalho dos sacerdotes houve uma preparação deles. Você vê que antes da manifestação diante do povo, houve uma entrega diante de Deus. O poder não foi derramado para exaltar o sacerdote. O poder mostrou a glória de Deus. Esse era o auge, esse era o alvo. A glória, a presença de Deus. É isso que transforma. E hoje nós somos chamados a oferecer não mais animais como antigamente. Porque Jesus já ofereceu o sacrifício perfeito, a sua própria vida, o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Como ensina 1 João 1,7. Mas agora Paulo faz esse apelo: apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos 12, verso 1. O altar agora precisa estar onde? No coração. Então nosso orgulho precisa ser colocado no altar. Nossa vontade própria precisa ser colocada no altar. Nossos planos, desejos precisam diariamente ser colocados no altar. Nossa língua, nossos olhos, nossos pensamentos, o nosso corpo todo, meus irmãos, precisa pertencer a Cristo. Não vai existir fogo verdadeiro sem o altar. Não vai existir plenitude do Espírito sem uma entrega plena, completa. Não existe um templo cheio de Cristo quando o eu ainda continua sentado lá no trono. Entende? Agora, como é que esse novo templo deve ser preparado? Talvez alguém pergunte: então eu preciso me tornar perfeito sozinho para depois receber o Espírito? Claro que não, meus irmãos. Jesus mesmo disse: ninguém consegue fazer nada sem Ele. Ninguém consegue limpar o próprio coração sem Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, 5. Então, nós não limpamos o templo para depois convidar Jesus para entrar. Nós convidamos Jesus e permitimos que Ele entre e faça a limpeza. Primeiro nós precisamos pedir que Deus nos mostre o que está errado em nós. O que tem no meu coração que está errado, Senhor? O que precisa mudar na minha vida? Igual Davi orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Lá no Salmo 139, verso 23. Então essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Senhor, mostra o que existe dentro de mim. Talvez tenha orgulho, talvez tenha uma mágoa que eu não quero abandonar. Talvez exista um hábito escondido dentro do seu coração. Né? Talvez estejamos tratando de alguém, tratando as pessoas da maneira errada, achando que está fazendo certo, mas sem amor. Né? Talvez nossos olhos estejam vendo o que não agrada a Deus. Talvez a gente tenha se iludido, tá se iludido com coisas que não agradam a Deus, né? Com a cobiça dos olhos. Talvez a nossa boca esteja ferindo pessoas. Talvez a gente está falando mal dos nossos irmãos pelas costas, achando que está ajudando, achando que está comentando. Não, só falei isso para... Não, fale diretamente para o irmão. E talvez a gente até conheça a verdade bíblica, mas a gente recusa a obedecer. Talvez a gente está recusando a ser humilde. E o que está acontecendo com nós? O que nós precisamos? Nós precisamos da presença de Jesus. Sem a presença de Jesus, meus irmãos, nós não somos nada. Nada. Nada sem Jesus. E a Bíblia diz isso. O Senhor Jesus diz: sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. O que nós podemos fazer sem Jesus? Não é verdade? Então nós precisamos entregar, nos consagrar nossa vida ao Senhor Jesus a todo momento.
a todo momento. Os nossos lábios, nossos olhos, todo o nosso corpo tem que ser oferecido a Deus, né? Para que Ele entre em nós por meio de seu Filho e faça a transformação que nós precisamos. Lá em 1 João 1,9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então nós precisamos abandonar tudo aquilo que entristece o Espírito, né? Ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. E nos versos seguintes, Paulo vai falar ali de amargura, gritaria, ira, maldade, as palavras que ferem. Depois ele manda que sejamos bondosos, compassivos e perdoadores. Essa é a sequência de Efésios 4:30, né? Portanto, meus irmãos, nós precisamos se preparar para essa chuva. Mas preparar para essa chuva não é fazer mais reuniões, é perdoar, é pedir perdão quando ferimos alguém, é devolver o que não nos pertence, é parar de mentir, é tratar bem o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos. E até uma criança pode entender isso. Se nós queremos que Jesus more em nosso coração, nós não podemos gostar daquilo que machuca Jesus. Então uma criança cheia do Espírito fala a verdade. Um jovem cheio do Espírito Santo respeita o seu corpo, respeita os seus pais, respeita os seus irmãos, os seus colegas. Um adulto cheio do Espírito trata sua família com amor, seus irmãos. E um povo cheio do Espírito não vive brigando. Ele aprende a perdoar, aprende que não é nada, que nada vem dele, vem do Senhor. Então como é que ele vai se vangloriar de saber mais do que o outro? Ele vai ser humilde e manso, como o Senhor Jesus sempre foi. E os discípulos, meus irmãos, também se prepararam por meio da oração e da união. Lá em Atos 1,14, diz que eles perseveravam unânimes em oração. A palavra unânimes significa que eles estavam unidos. Não estavam lutando para descobrir quem era o maior. Eles estavam esperando juntos na presença de Deus. Em Atos 2, verso 1, eles estavam reunidos no mesmo lugar e o poder então veio. Isso não significa que todos tinham a mesma personalidade. Significa que todos estavam olhando para a mesma direção. Todos precisavam de Jesus. Todos aprendiam, né? Aprendiam sobre Jesus, aceitaram e agora esperavam e aguardavam a promessa do Pai. Porque eles dependiam dessa promessa, desse poder. Senão, como eles iam concluir a obra? Né? Por isso que todos ali estavam unidos em oração. Então, meus irmãos, a Bíblia não ensina também que nós devemos esperar essa chuva, o poder, de braços cruzados. Né? Ele falou: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então Deus prometeu, mas também mandou que a gente pedisse, clamasse, insistisse. Quanto mais você pedir, mais mostra o desejo que você quer realmente receber essa coisa, né, aquilo que você está pedindo. No caso, a chuva serôdia, o poder. Lá em Lucas 11, verso 13, né, diz que o Pai Celestial dará o Espírito àqueles que pedirem. Então nós precisamos pedir. Não devemos pedir apenas poder para fazer coisas extraordinárias. Qual o motivo? Para que você quer o poder? Nós precisamos pedir para poder viver como Jesus, para ser mudado o nosso caráter. Senhor, me dá poder para perdoar, me dá poder para vencer o pecado, meu Senhor. Me dá coragem para falar a verdade, me dá amor pelas pessoas, me dá força, meu Senhor Jesus, para anunciar a maravilhosa obra de salvação do Senhor. Faz o teu caráter aparecer em mim. Então a chuva não é dada para produzir orgulho. Olha, eu sou mais santo, eu produzo. Olha, vocês não estão fazendo isso porque vocês estão pecando nisso. Eu, como não estou, eu estou aqui melhor. Não, meus irmãos, é ao contrário, é para destruir o orgulho e não para levantar o orgulho. A chuva não pode produzir orgulho, ela é dada para produzir fruto do Espírito. Né? Lá em Gálatas 5, 22 e 23, você vai ver lá os frutos do Espírito.
amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, né? Se alguém fala de poder, mas não possui amor, alguém fala de santidade, mas não possui amor, alguma coisa está errada. Se alguém fala de dons, mas não consegue perdoar, fala mal do irmão ainda pelas costas, alguma coisa está errada. Talvez o espírito que você está recebendo é outro e está te enganando. Como pode alguém fala do espírito, mas continua dominado pelo orgulho, pela mentira, pela sedução, pela maldade, pela imoralidade? Alguma coisa está errada com essa pessoa. Lá em 1 Coríntios 13, Paulo diz que alguém pode até falar em línguas, pode conhecer mistérios, até ter qualquer dom miraculoso, mas sem amor, nada disso tem valor. Então o maior sinal do Espírito, a presença do Espírito de Jesus, não é o barulho que uma pessoa faz, é o caráter do Senhor Jesus aparecendo naquela pessoa. Jesus mesmo diz aos seus discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito, e serão minhas testemunhas. Testemunhas para quê, meu irmão? Para que eu preciso do poder? Para testemunhar. Para que eu vou receber o poder? Sereis minhas testemunhas. Para testemunhar, para anunciar o nosso Senhor Jesus, para levar esperança ao mundo, anunciar ao mundo sem esperança que há uma salvação, e essa salvação é única em Cristo Jesus. É para isso que nós recebemos e vamos receber o poder. É para chamar as pessoas ao arrependimento, para mostrar ao mundo como é que é o caráter de Deus de verdade. Entende? Então nós não podemos esquecer disso. Qual o motivo? Então nós precisamos pedir. Nós não sabemos quando será o dia, não sabemos quando nós vamos ouvir o último chamado. Então hoje, se ouvir a voz, não endureça o seu coração. Meus irmãos, a chuva serôdia está muito próxima. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês viram o que aconteceu ontem. Que dia marcante. Ontem teve um alinhamento muito raro de planetas. E o Senhor Jesus disse que haveria sinais no céu. E não existe, desde 1999, há 27 anos atrás, olha só, 27 anos atrás, 1999, não havia um acontecimento tão raro assim. Entende? Foi um alinhamento certinho, um alinhamento correto. Eles falam 6 planetas, mas não foi 6, foi 7 planetas, porque eles não contaram com a Terra. O nosso planeta está alinhado, dos outros planetas está alinhado, porque nós também estamos alinhados. Por isso que nós conseguimos ver o eclipse de todos os planetas alinhados. E um detalhe importante: ontem, dia 12 de agosto, no calendário bíblico, foi o dia 23 do 12º mês. Isso quer dizer que falta 7 dias para acabar o ano do ano 5.998. Falta 7 dias. Hoje falta 6. Mas ontem faltava 7 dias para terminar o ano de 5.000, do ano 5.998. Quase completando 6.000 anos de pecado. Então, um grande aviso ao mundo foi dado ontem, e a maioria achou bonito, viu, mas não percebeu e nem entendeu o aviso de Deus. A porta da graça está quase se fechando. Vai começar o próximo ano. No primeiro mês nós temos a Páscoa, dia 2 de setembro, né? 50 dias depois da Páscoa, temos a data certa do Pentecostes, que aconteceu o Pentecostes. Eu não sei se Jesus vai querer, o Deus vai fazer na mesma sequência como acontece na Bíblia, uma repetição, né? Tudo que aconteceu volta a acontecer. Mas a questão é, eu e você, nós estamos preparados para receber esse poder?
Nós estamos desejando essa presença mais do que tudo na vida, mais do que o dinheiro, mais do que o emprego? Examinem cada um a si mesmo, meus irmãos. E se hoje você ouviu o convite de Jesus, não endureça o coração. Não ofereça apenas a metade. Se Jesus pediu você todo, não ofereça apenas uns minutos para Ele. Ofereça a sua vida, se consagre. Se tem um tempo de consagração, é agora. Quem não se consagrar agora ao Senhor, não vai ser aceito mais. E vai ter uma surpresa terrível. Não te conheço. Então hoje é o dia de abrir o templo, meu irmão, do seu coração. Hoje é o dia de colocar a vida no altar. É o dia de pedir esse poder, a chuva serôdia. É o dia de deixar Cristo entrar no seu coração. É dia de tirar tudo aquilo que te afasta de Cristo. É dia de cair na real e entender que só Cristo pode santificar você. Ele é o Espírito vivificante. Ele é o segundo Adão, que se tornou o Espírito vivificante. Para que ele se tornou o Espírito vivificante? Para entrar dentro de você e de mim e nos dar vida eterna, santidade, pureza, nos fazer participantes da natureza divina. Então você tem que orar ao Senhor, abra o seu coração e fala: Senhor, faça de mim o seu templo. Senhor, retira de mim tudo aquilo que entristece o seu espírito. Senhor, envia ao meu coração o espírito do teu filho. Me prepara para a colheita. Me usa para levar essa última mensagem de esperança ao mundo. Então, aonde você estiver, meus irmãos, aonde você estiver agora, abra o seu coração, não deixa para amanhã. Não olhe para os seus próprios méritos, não olhe para os seus pecados, olhe para Jesus. O mesmo Jesus que morreu por você e que vive intercedendo por você hoje, Ele pode te perdoar, Ele quer te perdoar, Ele pode te limpar, Ele quer limpar você, quer restaurá-lo. E Ele quer habitar em você, morar em você, para transformar essas ruínas em um novo templo. Eu convido você a abrir o seu coração e a orar ao Senhor Jesus neste momento, para encerrarmos essa mensagem com a oração prática. Como devemos recorrer ao nosso Deus? Abra o seu coração, Senhor, nesse momento e ore comigo. Nosso Pai eterno, Deus maravilhoso, nosso Criador, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dom da vida eterna, porque o Senhor enviou, Senhor Deus, o teu amado Filho Jesus para nos salvar. Por isso que nós temos vida e esperança, Senhor. Nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós te agradecemos porque o nosso Senhor Jesus foi ressuscitado por ti, ó Deus. E hoje Ele vive para interceder por nós, meu Senhor. Ó Senhor, o Senhor prometeu derramar, Senhor, o teu Espírito. Por isso nós pedimos, Senhor, clamamos, derrama o teu poder sobre nós, derrama essa chuva sobre nós, Senhor. Não queremos apenas conhecer essa promessa, nós queremos viver essa experiência, meu Deus. Sonda o nosso coração, esquadrinha e nos mostra tudo aquilo que precisa ser abandonado. Perdoe nossos pecados, meu Senhor. Retira de nós o orgulho, a amargura. Retira de nós, Senhor Deus, nossos lábios a mentira, a impureza do nosso coração, o egoísmo. Nos ajude a amar de verdade, meu Senhor, assim como o Senhor ama. Purifica-nos, Senhor Deus, pelo seu sangue, o sangue do teu Filho que foi derramado naquela cruz. Coloque em nosso coração, meu Senhor, o teu Espírito. O Espírito Santo do teu Filho que o Senhor prometeu enviar ao nosso coração. Que o Senhor Jesus viva em nós. Que os nossos pensamentos sejam os pensamentos de Cristo. Que as nossas palavras sejam as palavras de Cristo. Que o Senhor nos ensine a tratar as pessoas como Cristo tratava as pessoas. Faça de nós, meu Senhor, um templo vivo. Reúna o teu povo, Senhor Deus, numa só verdade, num só sentimento de amor e gratidão, Senhor. Nos dá coragem, meu Senhor, para anunciar o Evangelho. Derrama o teu poder sobre nós, Senhor Deus. Sem esse poder nós não somos nada. Nos prepara para essa grande colheita que o Senhor está preparando nessa terra, Senhor. Para que quando o Senhor Jesus chegar, Ele nos encontre vigiando, orando, obedecendo e esperando, Senhor Deus, a sua maravilhosa e grandiosa vinda.
Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, teu amado Filho. Fique conosco hoje, Senhor, e nos dá esse poder para que venhamos vencer o pecado, vencer o desânimo, vencer a tentação, vencer o mal, vencer o mundo. Em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo de Cristo Jesus, nós te rogamos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse foi mais um Pão de Cada Dia. Não deixe de se inscrever, compartilhar e assinar as notificações. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.